Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, eu vou ler na NVI. Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. A primeira música que nós cantamos, uma parte dela diz o seguinte: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Por isso, por ti, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa linda canção, que é muito bonita na tocada, cantada, mas deve ser vivida também. Como essa última canção que nós cantamos aqui também, nós temos que observar muito as letras, não só ser bonita por ser bonita, mas que nós possamos viver aquilo que nós cantamos. Agora, nós só podemos cantar e viver aquilo que nós cantamos se sair do campo da adoração aqui coletiva e for para o nosso dia a dia. E a nossa vida ela é muito dinâmica, ela é muito prática. Por isso que eu quero ler com você, a partir do verso 11, da carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, e com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, muito obrigado a Deus por este momento de culto, muito obrigado pelo momento de louvor. Agora, Senhor, continua a falar aos nossos corações através da sua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, que Paulo, de uma forma muito prática, usando a figura de um soldado e dando para nós entender que nós vivemos, sim, uma guerra espiritual e nós precisamos nos preparar para ela. E não dá para ir para a guerra sem estar devidamente equipado, devidamente preparado, devidamente treinado na palavra de Deus, para que nós possamos vencer essas ciladas do nosso inimigo. Ele traz para nós o verso 14, dizendo que nós precisamos manter-se firmes, cingindo o cinto da verdade. Quando nós pensamos em verdade bíblica, nós falamos de Jesus. Ele diz que ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E nós precisamos, como crente que somos, ter uma vida controlada pela verdade. Quer dizer, uma vida controlada por Jesus, uma vida controlada por Deus. Quando nós temos a nossa vida de forma constante na presença de Deus, orando, buscando a palavra de Deus, nós aprendemos que nós estamos na verdade. Se nós estamos na verdade, nós estamos com Deus. E se nós estamos com Deus e andamos juntamente com Ele na verdade, nós podemos, então, ter uma vida a qual o inimigo não tem matéria-prima para lutar contra nós. Quando nós andamos na verdade, e andar na verdade significa estar ciente da vontade de Deus,
procurar, buscar viver a vontade de Deus, saber que nós podemos tropeçar, cair, mas somos humildes o suficiente para pedir a Deus perdão pelos pecados e caminhar novamente com o Senhor. Ter essa ideia de que esse elemento da verdade, que é o Senhor Jesus, ela se integra na nossa vida, ela faz parte da nossa vida. Então, a nossa vida espiritual, emocional, interpessoal, ela então, edificada por Jesus. Quando você abre a boca para dizer algo, você vai dizer algo que vem de Deus. Você nunca vai ter na sua boca, quando você está com a verdade da palavra de Deus na sua vida e vivendo ela, as suas palavras serão palavras doces para edificar a vida das pessoas. E cada vez que você vive mais esta verdade, quanto mais você vive, mais o diabo se afasta de você. João, no capítulo 8, verso 44, diz que o diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então nós precisamos estar atentos para que a mentira não tome conta da nossa vida. Às vezes uma pessoa fala tanta mentira, que depois ela acaba acreditando que a sua mentira é uma verdade. E isso é um engano, é um engodo do diabo em nossa vida. Você olha, por exemplo, o exemplo de Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos, uma mentira sem nexo, sem precisão. Não precisava daquilo. Né? E eles acabaram perdendo a vida por conta da sua mentira. Por quê? Eles mentiram para quem? Eles mentiram para Deus. Mentiram para o Espírito Santo, querendo enganar a Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita lisura com a nossa vida, quando nós abrimos a nossa boca para falar. A verdade, ela liberta. Nós temos trabalhado com famílias, no Celebrando a Recuperação, e uma das coisas que nós temos aprendido é isso. O primeiro passo para que uma pessoa se recupere daquilo que a escraviza é andar na verdade. Sempre na verdade. A verdade dói, mas ela restaura, ela cura, ela ressuscita aquilo que pode estar morto. O texto também vai dizer que nós precisamos usar a couraça da justiça. Né? Quando nós usamos a couraça da justiça, Efésios capítulo 4, verso 24, vai dizer, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Satanás é acusador, mas ele não pode acusar o crente que está vivendo corretamente na presença de Deus. Quando andamos de acordo com a vontade de Deus, quando nós somos irrepreensíveis, o diabo não pode nos acusar. E aqui está um segredo para que nós possamos ter uma vida abençoada. Andar em justiça. Andar em justiça é entender que somos justificados pela fé, que o Senhor nos justificou, o Senhor nos selou, o Senhor declarou cada um de nós justos na presença de Deus, e por isso nós podemos e precisamos andar em justiça, sendo justo, sendo pessoas que buscam refletir o caráter do Senhor Jesus. Nós queremos uma vida abençoada. O texto aqui, a música que nós buscamos aqui, Senhor, eu não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Amém. Mas isso é muito mais do que uma simples frase de contemplação. Isso é vida, é decisão prática. Não é coração, não é sentimento, é racional. Eu sei o que eu devo fazer para glorificar a Deus, para que a minha vida seja uma vida abençoada, e então eu vou fazer, mesmo que naquele momento aquilo não me agrade. Não importa.
Nós temos que aprender a viver a justiça de Deus, a andar na presença de Deus de forma íntegra, irrepreensível, e uma vida irrepreensível não é uma vida que não tem pecado, não é isso. Uma vida irrepreensível é uma vida em que o diabo não pode te acusar de nada. Por quê? Porque você sabe qual é o seu pecado, você tem pedido perdão para Deus, você tem sido restaurado a cada dia e você se conhece. Porque na presença de Deus nós nos conhecemos. Sabemos das nossas fraquezas, das nossas limitações, porque a luz de Cristo ilumina cada um de nós e nos mostra qual é a nossa fraqueza. E aí, quando o diabo querer te acusar, você vai falar, é verdade, eu sou isso aí mesmo que você está falando. Mas Jesus me perdoou e Ele me restaurou. Então, está certo. O diabo fala assim, rapaz, você tem a tendência mentirosa. É verdade, eu tenho a tendência mentirosa, mas Jesus me perdoou. Você tem uma tendência fofoqueira? Eu tenho sim, mas Jesus conhece o meu coração e eu estou lutando contra isso e Deus tem me abençoado e eu vou vencer isso. É assim que a gente faz, é prática. Nós não podemos viver uma vida só de contemplação, achar que só porque eu sei qual é o meu erro está tudo certo. Não. Além de eu saber qual é o meu erro, eu preciso, em nome de Jesus, clamar a Deus para que Deus limpe o meu coração, para que a minha vida possa estar de acordo com a vontade do Senhor. O texto também vai dizer que nós precisamos andar com os pés calçados com o evangelho da paz. Andar com os pés calçados com o evangelho da paz, primeiramente, significa andar com Jesus. Salmo 40, verso 2b diz que Deus pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. É a primeira coisa que Deus faz, é tirar as dúvidas do nosso coração. É tirar as incertezas. Dúvida não, talvez a gente caminhe com algumas dúvidas. Talvez nem tudo é respondido, mas Deus firma os nossos pés em Jesus. E é o primeiro passo para que a minha vida seja uma vida abençoada, porque Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Duas coisas que acontecem quando nós andamos com Jesus. Estamos com os nossos pés firmes em Jesus. E, em segundo lugar, nós temos paz com Deus, porque quem não está em Deus é inimigo de Deus, está em guerra contra Deus. E quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, buscamos estar firmes na presença do Senhor, sabemos que na presença dele temos firmeza, resistência e segurança. Quando nós estamos nessa situação com Deus, nós temos paz com Deus. Talvez você não tenha paz com a sua família. Talvez você não tenha paz neste mundo, com este mundo, mas você tem paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, significa que Deus é o nosso amigo, que Deus está andando conosco e que Deus vai nos abençoar. Ao termos paz com Deus, significa que estamos salvos. Amém? Ter paz com Deus significa salvação em Jesus, significa justificação, somos justificados por Deus, significa comunhão com Ele, significa ter paz com o próximo, daquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens. Daquilo que depender de você, não queira ter razão. Nessa vida, ou você tem razão, ou você tem paz. Se você quiser ter razão, você vai ter que brigar para ter razão. Se você quiser ter paz, você vai muitas vezes, ora a Deus e entrega na mão de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Por isso que daquilo que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. E nós não precisamos temer o diabo. 1 Pedro capítulo 3, 13 diz o seguinte, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Satanás declarou guerra para nós, mas nós somos embaixadores da paz. E nós podemos responder a qualquer questão em paz.
em paz com Deus. Uma pessoa, sempre citando um determinado político, falava: esse camarada é um maldito. Esse camarada é um maldito. Esse camarada é um maldito. Toda vez que você fala isso, a Bíblia diz que nós somos amaldiçoados quando a gente declara a maldição para outro. Nós precisamos ter paz no coração, esquecer essas tensões que temos vivido e ter paz. Nós não somos chamados para amaldiçoar ninguém, nós somos chamados para abençoar. Uma vez numa igreja aí famosa, alguém tocou o telefone no meio do culto. E o culto estava sendo transmitido, o cara filmava lá, passava na TV. E o pastor de lá ficou tão brabo que ele falou assim: olha, eu vou amaldiçoar esse celular seu para quebrar e você não ter dinheiro para comprar outro. Eu falei: meu Deus. E ele falou: maldito tá esse celular seu aí e tal. Eu acho que o camarada ficou apavorado, né, de perder o celular e ainda não ter dinheiro para comprar. Mas crente não é para isso. Crente não está aqui para amaldiçoar, crente está aqui para abençoar. Se você não tem nada que dizer, ore a Deus, entrega na mão de Deus. Né? Mas nós não podemos permitir que esse tipo de sentimento possa abrigar no nosso coração. Os pés calçados com o evangelho da paz significa levar um evangelho que traz esperança às pessoas, que confronta, sim, é verdade, confronta-nos com o pecado, e é necessário fazê-lo, mas também precisa abençoar. E a bênção do evangelho é apresentar ele de uma forma completa, né? Mostrar a decisão que nós tomamos, se nós não aceitamos, e se nós aceitamos, o que vai acontecer, levar a paz às pessoas através das palavras de Jesus, e as palavras de Jesus, as palavras do evangelho, sempre há de abençoar a vida das pessoas. A palavra não volta jamais vazia, ela cumpre o seu propósito. Por isso que nós devemos encher o nosso coração, a nossa vida, o nosso dia a dia do evangelho da paz, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer Jesus como Salvador e Senhor. Em quarto lugar, o escudo da fé. Esses escudos eram enormes e eles eram grandes. Quando Paulo está falando desses escudos dos soldados romanos, e eles encaixavam um no outro e faziam uma couraça grande que protegia todos os soldados. Quando nós pensamos em usar o escudo da fé, nós temos que aprender uma coisa muito importante. A batalha da vida cristã não é uma batalha para ser enfrentada sozinha. A batalha da vida cristã é para ser enfrentada juntos. A igreja junta, a igreja se une, coloca esses feixes, esses encaixes, eu e você nos encaixando nessa estrutura de armadura para que possamos proteger a igreja. Proteger a igreja significa proteger você, cada um de nós. Temos a frente, temos o lado, temos os flancos e todos nós fazendo uma couraça mesmo para que sejamos protegidos das setas inflamadas do diabo. Por isso que nós precisamos ter em mente que essa batalha ela tem que ser vivida aqui, como igreja. Ninguém pode fazer vida cristã carreira solo. É muito perigoso. É muito perigoso. Você cai, não tem quem te ajude a levantar. Se você sofre, a igreja também sofre. Se você peca, a igreja também vai sofrer. Se você fica longe, a igreja vai sofrer. Mas quando nós enfrentamos essa vida juntos, unidos como igreja, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, um abençoando a vida do outro, a vida cristã, ela é possível ser vivida. Ela já é difícil. Se estiver sozinho, é impossível. Por isso que nós precisamos estarmos juntos, usando, então,
essa armadura, esse escudo, para que as flechas inimigas inflamadas de mentira, medo, ódio, pensamentos blasfemos, dúvidas, desejos pelo pecado, tudo isso possa nos proteger. Porque essas setas são jogadas em nossa vida, em nosso velho homem, e quer inflamar esse velho homem a voltar. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E aonde que eu consigo vencer isso? Na comunidade, como igreja. Eu venho, participo do culto aqui, estou meio desanimadão, estou meio para baixo assim, meio em deprê, aí os irmãos cantam esses hinos lindos que cantam aqui, a gente se alegra com a presença de Deus, a palavra vem ao nosso coração, Deus ministra na nossa vida, a gente sai daqui abençoado. Participamos de estudos pela internet ou pelos grupos, pelos PGMs, somos edificados, restaurados, somos animados a avançar cada vez mais na presença do Senhor, e assim nós vamos, aos poucos, vencendo este mundo e caminhando para a glória do nosso Senhor Jesus. E temos também o capacete da salvação. E aqui é interessante, porque o capacete protege o quê? A cabeça. O capacete protege a cabeça. Se você perdeu a cabeça, aí não precisa se preocupar com mais nada, não, né? Já era. Já Elvis, como diz o outro. Mas o capacete é importante, porque o capacete protege a sua mente, os seus pensamentos. Por isso que Romanos, capítulo 12, o verso 1, diz o seguinte: verso 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa convertida, ela tem sua mente transformada. E a sua mente transformada não se amolda ao padrão deste mundo. Uma pessoa convertida, ela não tem nenhuma dificuldade de assimilar aquilo que o Senhor manda ela de fazer. Quando o Senhor diz para ela, olha, abandone essa vida, isso aqui não é mais para você. Eu lembro de um testemunho de um pastor muito querido, ele não é pastor não, ele é um cantor chamado Asaf Borba. Nós cantamos muita música dele aqui. E ele disse que ele se converteu em 78, 76, pertinho, um dia desse aí. E ele falou o seguinte, que quando ele se converteu, que ele aceitou Jesus como Salvador, ele teve uma mudança de vida que ninguém teve que ensinar para ele. Ele não teve que ir na escola bíblica dominical para ensinar. Ele, quando ele se converteu, e ele saiu da igreja e foi para casa, ele tinha o costume, naquele dia, ir para uma casa de umas amigas, tal, e ver aquela vida, né, sexo livre e tal. E quando ele foi chegando lá, Deus falou para ele assim, acabou isso. Isso não é mais para você. Aí ele ficou assim, achou estranho, né? Foi para casa. Quando ele foi na casa de um amigo dele falou assim, olha, eu tenho uma maconha da boa aí. Chegou ontem para mim. E ele foi para experimentar. E quando o rapaz estava preparando para ele, ele ouviu a voz de Deus falando na cabeça para ele, Asaf, acabou isso. Sua vida não é mais isso, não. Sua vida agora é outra prioridade. Não tem mais essas coisas. E ele falou assim, olha, ninguém precisou falar para mim. Deus falou no meu coração. As coisas que eu fazia que não agradava a Deus, Deus falava para mim, falou, acabou isso, vai embora para casa. Sua vida não é mais essa, vai fazer isso agora, não vai fazer mais aquilo. E ele foi deixando. A sua mente foi moldada ao padrão de Deus. E ele teve a sua vida transformada. E ele falou assim, e aí a gente vê que quando uma pessoa se converte, é isso que vai acontecer com ela. Ela vai ser transformada completamente e não há dificuldade nisso.
Não há dificuldade. A Bíblia diz que ensina no Antigo Testamento que o dízimo é importante para essa pessoa. Ela não fica procurando saber se o dízimo é Novo Testamento, é Velho Testamento, se é lei ou se não é lei. Ela não quer saber disso. Ela quer fazer, porque ela ama Deus. E ela quer fazer a vontade de Deus. Ela não está preocupada em criar uma teologia para defender aquilo que ela acredita. Não, eu acredito na palavra de Deus, mesmo que eu não entenda ela por completo, eu aceito a palavra de Deus pela fé. Porque nem tudo vai ser esclarecido para nós, meus irmãos. Nem tudo. Mas nós aceitamos pela fé. Uma pessoa convertida, ela não tem nenhuma dificuldade em fazer a vontade do Senhor, porque a sua mente está moldada à vontade do Senhor. Porque ela é uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Quando alguém que tem uma tendência, e eu achei interessante um pastor falando, uma pessoa que tem uma tendência homossexual e dizer assim, olha, eu nasci assim. Eu nasci assim. A gente sabe que não é verdade, mas se ela falou que não nascia, se ela nasceu assim, tudo bem. Jesus diz aquilo que diz para Nicodemos, diz para nós. Se nós queremos o reino de Deus, tem que nascer de novo. É uma nova vida. É uma nova mente. É um novo comportamento. Mas os pecados e a carne? A carne é a mesma. Enquanto você não morrer ou não for transformado com a volta de Jesus, nós vamos ter essa luta sempre no nosso coração. Mas precisamos, sim, permitir que essas mudanças sejam feitas no nosso coração, porque isso vai acontecer para que, 2 Pedro 3,18, seja verdade em nossa vida. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Só a verdade da palavra de Deus pode nos proteger contra as mentiras de Satanás e fazer com que nós tenhamos uma vida abençoada e uma mente moldada ao padrão do Senhor. E, finalmente, mas não menos importante, a espada do Espírito. Em toda a armadura, a palavra de Deus é o único instrumento de ataque. Você não tem nenhum instrumento de ataque nessa armadura, mas a espada ela é um instrumento de ataque. É um instrumento de defesa, mas também é um instrumento de ataque. Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Diferente de uma espada que mata, a palavra de Deus cura, restaura, edifica e transforma. Quando ela é dirigida a Satanás, ela o enfraquece e mantém ele distante de nós. Quando tentado por Satanás, Jesus venceu a tentação, citando sempre a palavra de Deus. Ele diz, está escrito e está escrito. Sempre podemos vencer e sempre venceremos o inimigo e as tentações através da palavra de Deus e não das coisas inventadas pelo homem. As pessoas inventam profecia, determino, amarro, óleo, profetizo, toca chofar, coloca o mezuzá na porta, coloca a miniatura da arca, faz o candelabro, coloca o cartãozinho do serviço lá, coloca na rodapé do cartãozinho, Deus é fiel, ou tudo posso naquele que me fortalece, deixa a Bíblia aberta em casa, isso não vale nada. Isso tudo é engano. Se nós queremos ter uma vida abençoada, nós temos que andar no Espírito, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, tendo vida transformada, sendo crentes fiéis a Deus. Só assim nós podemos vencer essa batalha. Por isso que essa armadura ela tem que ser
completa. Se queremos vencer Satanás, nós temos que meditar na palavra de Deus. Temos que parar de falar mentiras. Temos que andar na justiça de Deus, ser íntegro. Temos que ter fé para que Deus possa nos capacitar e acreditar na palavra dele, nas promessas. Temos que parar de flertar com as coisas deste mundo. Temos que nos firmar no Evangelho de Jesus e não se amoldar ao padrão deste mundo, mas que possamos viver uma vida de gente salva, íntegra. O crente não é escravo do pecado, mas nós podemos permitir ser escravo do pecado quando nós não andamos com Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite para que nós possamos andar sempre na palavra de Deus, usando a armadura de Deus, para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Já quero convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos prontos cada dia mais, ó Deus, a ter os enfrentamentos deste mundo debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Usando, ó Deus, toda a armadura que o Senhor nos concede para que possamos nos proteger no Senhor contra as ciladas deste mundo. Abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que aqui estão e que estão participando pela internet, os amigos também, todos que participam. Abençoa-nos, ó Deus, e derrama sobre nós a Tua graça. Que nós possamos viver a nossa vida de forma íntegra na Tua presença, Senhor, e seguindo cada dia mais, moldados pelo caráter de Jesus e a expressar a Tua vontade. É a nossa oração. No nome de Jesus, amém.